Olá! Quer dizer então que você está se relacionando com uma pessoa que você considera sem atitude. Vamos então ver um pouquinho sobre isso? Primeira coisa é o que você considera ser atitude. O que é atitude na sua visão de mundo? Quando a gente está falando de considerar atitudes, em geral, né, vamos falar sempre assim, em geral, o que existe de cobrança por trás é um compartilhamento de responsabilidades, de tomadas de decisões, de iniciativas, né? E aí a gente tem que entender o que é que acontece com esse outro ou com essa outra pessoa, né? Para que ela não consiga agir junto com você, né? Então vamos olhar aí quais são os fatores que podem estar travancando essa movimentação dessa outra pessoa. A primeira coisa que você deve observar é se é uma pessoa que gosta de ser liderada, se é uma pessoa que ela tem características de necessidade de liderança. E aí, se for isso, né, se você perceber que é uma pessoa que ela responde bem a comandos, ela dificilmente é uma pessoa que ela contrapõe alguma coisa, ou quando ela contrapõe, ela faz aquela contraposição bem parecida com tratamento de equipe, que a equipe tem um líder e todos os colaboradores, e o colaborador ele pontua com muito respeito o que é que ele vai colocar como ideia, ou como ele vê, o que ele vê como objeção. Ele é muito respeitoso na hora de fazer essa fala, e aí parece, né, para a pessoa que seria vista por ele como líder, né, que ele é uma pessoa sem atitude. E de repente não, ele está só trazendo, né, transferindo o que é um padrão que ele vê dentro da vida dele acontecer, por exemplo, no trabalho, nos relacionamentos. Às vezes você pode perceber se essa pessoa não tem relacionamento de grupos de amigos, onde tem um amigo que é a pessoa que se destaca, que é ela que cria todas as atividades do grupo e tal, e essa pessoa tá sempre assim, tipo, tá bom, acho que vai ser legal, vamos. Ela tá sempre no compartilhamento, né, no apoio, mas ela não tá nunca na tomada da decisão, tá? Se você tá lidando com esse tipo de pessoa, você precisa se perguntar se você quer estar nesse papel de liderança, né? E conversar claramente e perguntar, olha, fulano, fulana, por que dentro do nosso relacionamento você acredita que sou eu que vou ter que tomar sempre todas as decisões? Eu me sinto assoberbado, eu me sinto com um grau de responsabilidade muito alto, porque sempre sou eu que estou decidindo, e eu tenho medo de... Aí você diz seus medos, você diz qual é o medo que você sente, por exemplo, quando você toma uma determinada decisão, talvez de você ter a colheita X e essa colheita não for tão benéfica para o casal, e você achar que ele ou ela pode vir te culpar, tá? E aí você isso vai ser na verdade, acaba sendo botar na mesa alguns acordos. Geralmente as pessoas que elas gostam de ser lideradas, elas não têm problema em fazer e cumprir acordos. Então isso é uma grande vantagem para você, tá? Se você não tiver a fim de estar nesse posicionamento de liderança, é sentar na mesa e falar, olha, eu quero uma pessoa que esteja colaborando junto comigo no mesmo nível em que eu colaboro para o relacionamento. Ponto, tá? Então esse é o nosso primeiro ponto de lidar com pessoas com pouca ou sem atitude. O segundo ponto é que são pessoas que de repente elas estiveram muito tempo junto da família, dos pais, por exemplo, e esses pais sempre fizeram tudo por ela. Ela nunca teve oportunidade de agir. É aquele pai e aquela mãe que sempre se antecipa, vai lá e faz por ela, né? Foi o pai e a mãe que fez a matrícula da faculdade, foi o pai e a mãe que correu atrás do primeiro estágio, foi o pai... Então, quando você percebe, por exemplo, na história, da trajetória da pessoa, todos os pontos importantes da vida dela, quem foi que deu esse
primeiro passo inicial? Foi a própria pessoa que foi lá e fez? Ou o pai e a mãe que fizeram, ou a pessoa que criava, ou a pessoa que era responsável por ela, que foi que se posicionou na frente e foi lá e agiu por ela, deu o primeiro passo, pelo menos, para que depois ela construísse a história dela. Então, essa pessoa, ela cresce com essa sensação de inabilidade, de incapacidade, às vezes, de ir lá e agir primeiro, tá? De tomar essa ação inicial, mas ela vai muito bem no percurso, né? Ou às vezes também não tão bem, né? Porque tem outras decisões a serem tomadas e ela não consegue tomar a decisão e ela vai se encalacrando pelo meio do caminho. Então, para essa pessoa, você também precisa primeiro se perguntar qual é o peso que isso tem na sua vida, se você deseja você estar decidindo sempre por ela o primeiro passo para entregar de bandeja e ela sair correndo atrás então dos resultados dela, né? Ou se você vai colocar muito claramente na mesa, que a gente fala sempre na mesa porque é o melhor lugar para se conversar, quando você vai colocar situações, porque as suas mãos estarão postas na mesa, então você não está colocando nenhuma postura na qual você represente uma imposição, uma ameaça, né? Então é muito interessante todas essas situações onde você tem que propor alguma coisa para o outro, né, dentro do seu casamento, seu relacionamento, a coisa acontecer numa conversa de mesa, né? Com a mesa, na mesa, tá? Então você vai estar lá conversando com a pessoa e você colocar, olha, eu não tenho a vontade de ter a responsabilidade sobre o seu posicionamento inicial, sobre as coisas e como a gente vai resolver isso. Você vai deixar de fazer as coisas porque toda vez que eu entrego para você e você não toma iniciativa para fazer isso, eu percebo que eu me sinto X, você diz o que você sente, e eu cada vez mais percebo que o nosso relacionamento não tem para onde crescer. E eu fico preocupada onde isso vai dar e eu não sei se eu quero estar dentro de um relacionamento que não tem para onde ir. Pronto, você já disse claramente o que te incomoda, né? Sem muito rodeio, porque em geral a pessoa que ela percebe que é ela sempre que tem que tomar a iniciativa, é ela sempre que tem que correr atrás para botar a pessoa para caminhar, ela se sente mesmo temerosa se um dia ela faltar ou se um dia ela encher o saco disso tudo, não quer mais fazer, se essa pessoa vai estagnar, né? E ela estagnando, acaba que todo o percurso do relacionamento pode também ter seus entraves e esse relacionamento não ir mais para lugar nenhum, né? Então, vale a pena uma conversa dessa, deixando muito claro que um relacionamento onde você tem que estar carregando sempre a pessoa, talvez não seja interessante para você, se isso para você realmente é visto dessa forma, tá? A outra coisa são pessoas realmente que se sentem incapazes. E aí tem um outro ponto que é necessário se ver com a pessoa o que é que está acontecendo e tal. Mas, em geral, os casais têm um comportamento que confirmam cada vez mais essa incapacidade. Geralmente, pessoas que têm essa imagem de incapacidade, elas são tratadas pela família, pelos amigos, pelo seu círculo de amoroso, né? Vamos dizer assim, seu círculo de convívio, de afeto, com um olhar de pena, de misericórdia, de comiseração, e essas pessoas geralmente elas são tratadas com nomes muito fofos, muito carinhosos, sempre no diminutivo. Então o bebezinho, o amorzinho, o Claudinho, a Claudinha,
toda vez que você traz para dentro de um relacionamento os diminutivos, as palavras de afeto sem poder, né? Afeto no sentido infantilizado para um adulto, você tira dele a capacidade de ação, porque você cobre ele com uma camada de carinho extra, porque quem precisa de carinho a todo tempo e ser muito bem cuidado e todo mundo ter atenção e todo mundo estar à disposição? Bebês e crianças, né? E aí, quando você traz para dentro do seu relacionamento, chamar o seu marido, a sua esposa de bebê, de pai, mãe, né? Pai e mãe é pai e mãe, não é? Seu marido, porque ele é pai do seu filho, você não tem que chamar ele de pai. Você está trocando aí no inconsciente dele um papel, né? Então, acaba que ele fala, não, então eu tenho que me comportar como pai dela, né? Olha que doido que fica isso na cabeça da pessoa, né? E parecem que são coisas fofinhas, bonitinhas, mas tem no inconsciente acontecem muitas coisas. Então, casais que falam com aquela vozinha assim, toda fofinha e lá, quando eles começam a fazer esse tipo de tratamento, eles entram numa programação interna de dependência afetiva infantilizada, né? Então fica difícil depois você dizer assim, não, mas espera aí, eu quero um adulto do meu lado, eu quero uma pessoa que tenha iniciativa, que se coloque. Só que quando vocês estão juntos e você chama a pessoa de bebê, bebê não se coloca, bebê não se impõe, não tem iniciativa, bebê tá sempre esperando que a mamadeira venha, que alguém traga para ele alguma coisa, né? Então presta atenção quando você estiver lidando com uma pessoa que você percebe que a questão dela está dentro da fala de incapacidade, tá? Dá uma olhada nisso. Então a gente tem esses 3 tipos de pessoas que você pode estar com problemas na hora então de cobrar dela atitudes para o relacionamento de vocês, tá? Que são as pessoas que elas gostam de ser lideradas, as pessoas que elas não têm iniciativa porque elas vieram de um comportamento parental, familiar, no qual ninguém dava oportunidade dela ter iniciativa, então ela não sabe como fazer isso acontecer de primeira, então você vai começar a treiná-la a criar esse caminho por ela mesma. E tem as pessoas que têm suas questões, então, de se sentirem realmente incapazes, né? De falta de capacitação e que a gente acaba na torcida contra, sem saber, sem querer, a gente acaba apoiando cada vez mais esse comportamento. Então, para já, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a esclarecer algumas coisas e qualquer coisa então me procura. Já sabe, deixa seu like, compartilha, se inscreve no canal, não esquece para você receber sempre as notificações. O pessoal que estiver ouvindo pelo podcast também fica ligado, tá bom? Um grande abraço para todos e qualquer coisa me procura aí nas minhas redes sociais, tá bom? Grande abraço.